E na tua trajetória profissional, tu passou por empresas como a Hotmart, Sim, o Simpla, tu foi um dos fundadores do do Pula BH. Pula BH, tu passou pelo Queima Diária, que também era Sim, uma startup, é uma startup lá de é. Belo Horizonte, né? Conta um pouco para mim como foi tua passagem pelo Simpla. Cara, isso foi uma loucura, né? Porque, assim, a Simpla foi a primeira startup que eu trabalhei. Antes disso, todo o meu background ali de comunicação, de publicidade, era em órgão público. Meu primeiro estágio e depois, quando eu fui efetivado, foi na prefeitura de Belo Horizonte. Então, depois eu fui para a agência, porque dentro da faculdade, meu sonho era trabalhar em agência. Porque eu não tinha pisado numa agência até então. Depois que eu pisei, meu sonho virou outro. Mas aí eu passei por várias grandes agências ali de BH. E nesse meio tempo das agências, eu empreendi junto com a minha sócia no Pula BH. Então, basicamente, o Pula BH ele é um site onde ele divulga eventos gratuitos e com preços acessíveis que acontecem em Belo Horizonte. E aí, o que acontece? O Pula BH me deu uma vitrine muito grande com a cultura e o entretenimento e a tecnologia em Belo Horizonte. Por quê? Porque a gente fazia isso de graça para os eventos. Então, a gente tinha outras formas de monetizar isso. E como boa parte dos eventos que eram produzidos em Belo Horizonte eram vendidos pela Simpla, a gente tinha uma relação muito próxima com a Simpla, Pula BH e Simpla. Por quê? A gente estava sempre produzindo conteúdo, escrevendo matéria, divulgando as coisas e gerando hiperlink ali para a Simpla. E aí chegou um momento onde a Simpla eles estavam lançando o aplicativo deles de comprador, e aí, no processo deles de planejamento de mídia mesmo, eles entraram em contato com o Pula para poder comprar a mídia dentro do Pula. Então, a gente já tinha um Instagram muito forte, a gente já tinha um site muito forte, então a Simpla queria anunciar dentro dos nossos veículos. Por quê? Porque quem visitava ali era um público muito específico que estava buscando evento. E a Simpla tem o quê? Evento. Então, assim, casou muito. Então, a nossa relação com a Simpla começou assim. A gente começou fornecendo mídia para eles. Depois, com o Pula, a gente começou a produzir evento. Logo, a gente virou cliente da Simpla, porque a gente usava a plataforma para poder vender os ingressos. Então, a nossa relação ali, Pula BH e Simpla, só foi estreitando. E nesse momento, eu ainda estava trabalhando em agência, estava atendendo grandes players. Na época, eu atendia Direcional Engenharia, atendia Itambé, atendia coisas gigantes assim, e empreendia com o Pula. E aí abriu uma vaga na Simpla, eu vi essa vaga era para social media, eu trabalhava com social na época, isso foi 2016, 2017 por aí. Eu me apliquei para essa vaga, o Rodrigo Cartacho, que era o CEO da Simpla, ele já me conhecia por causa do Pula, mas assim, isso não fez com que eu cortasse nada do processo seletivo assim, só foi uma proximidade mais legal mesmo. Eu fiz todo o processo seletivo e entrei para a Simpla. E eu entrei para a Simpla com um único objetivo, que era estruturar a parte de social media. A Simpla tinha acabado de receber um aporte, uma rodada de investimento muito grande do Grupo Móvel, que é o mesmo grupo que investe em iFood, Play Kids e outros players gigantes assim, do mercado. E assim, estava naquela fase de expansão de time, de expansão de praça. Então a Simpla é de BH e ela estava fazendo penetração de mercado em várias outras cidades. Tinha montado escritório em Recife, em Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, meu trabalho basicamente era ficar viajando para poder produzir conteúdo dentro desses eventos. E aí eram eventos de todas as verticais: evento esportivo, evento de entretenimento, evento corporativo, evento religioso, todos os tipos de evento. E aí foi quando eu comecei a viajar bastante, porque até então eu não viajava. Mas tu já era nômade nessa época, tu tinha uma Não, base em BH? até então, assim, sempre morando em Belo Horizonte. Eu tive um período que eu morei fora, mas foi bem antes, assim, de faculdade, de tudo isso, que foi uma loucura na banda. Tinha banda, e aí a gente falou, pô, vamos meter o louco, Que vamos pra São loucura. Paulo? Aí a gente passou uns 8 meses lá em São Paulo, até o dinheiro de todo mundo acabar, e a gente falou, pô, não dá mais pra poder ficar aqui, vamos voltar pra casa. E foi isso, mas até então eu tinha uma base fixa em Belo Horizonte, tinha o meu apartamento lá, morava com minha ex-companheira na época, tinha empresa, tinha tudo, e assim, só tinha o sonho de viajar. E aí eu comecei a viajar com a Simpla, mas era um tipo de viagem muito diferente, porque era uma viagem profissional. Então, assim, eu conhecia o aeroporto da cidade, conhecia o hotel, conhecia o lugar onde era o evento, que geralmente era um estádio, e vez ou outra eu conseguia ficar mais um dia para poder conhecer alguma coisa assim, mas no geral era bate e volta. E foi assim que eu conheci a Pipa. Foi Assim assim que eu conheci a conheci a Pipa. Pipa. Em 2018, eu vim para Natal para poder fazer a cobertura do MADA, Música Alimento da Alma. Loucura. E, igual eu falei, a Simpla tinha um escritório, não sei se tem ainda, no Recife, e tinha uma equipe de operação local, já conhecia todo mundo da Simpla, que foi para Natal para poder
fazer toda a estrutura do evento, beleza. Eu lembro que o evento foi de sexta para sábado e de sábado para domingo. Quando foi no final do evento, assim, de sábado para domingo, essa galera que tava no corre da produção pegou e falou, pô, filho, tamo indo pra Pipa, a gente vai descer pra Recife e vamos pra Pipa, você não quer passar lá pra conhecer não? Eu falei, pô, lógico que eu quero. Eu só dormi duas horas aí, já tem uns 3 dias, vambora. E aí eu vim, fiz um bate-volta aqui na Pipa, eu lembro até hoje, cara, eu conheci só a Praia do Madeiro e eu fiquei apaixonado. Eu quero voltar nesse lugar. Que loucura. Voltei. Isso foi lá em 2016? Isso foi 2018, foi no MADA de 2018. Top. Esse MADA é um festival que rola aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Exatamente, rola em Natal. Esse ano, se eu não me engano, foi o 20º ou 25º ano deles, assim, fantástico. Mas nesse trabalho aí da Simpla, tu teve a oportunidade de, sei lá, conhecer vários artistas, sim, ampliar bastante aí o teu network. Isso foi legal pra caramba, porque, assim, igual eu falei, a gente cobria eventos de todas as verticais, corporativo, religioso e tudo mais, mas eu tenho uma pegada muito forte no entretenimento, porque eu já sou da música, já tenho um background muito grande. Então, quando me falavam que eu tinha que ir, sei lá, cara, podia ser pro Amapá, tava lá em BH, pro Amapá. Que loucura. É evento de já entretenimento. Já fui pro Amapá. Que loucura, é longe pra caramba. É longe pra caramba, sai de BH, lá, então, pô, tá maluco, que é isso? E ainda tinha isso, né? A logística da empresa sempre focava nas passagens mais baratas. E aí, às vezes, você fazia umas escalas, assim, absurdas, mas chegava no lugar, sabe? Então, essa relação de conhecer produtores de eventos do Brasil inteiro, conhecer público do Brasil inteiro, encontrar e reencontrar artistas no camarim, assim, pô, eu chego... E aí, entre 2017 e 2019, que foi o período que eu fiquei na Simpla, Baiana System, que é uma banda de Salvador, tava em alta, todos os festivais eles estavam, cara. Eu já chegava cumprimentando o Russo e chamando ele pelo nome, ele me chamava pelo nome, sabe? Tipo, a gente troca ideia no Instagram, porque assim... A proximidade foi muito grande. Então, quase todo final de semana eu tava com algum desses artistas. Que top. Tu, assim, quais outras bandas, assim, tu teve tanto contato quanto o Baiana System? O que é que pode citar aí? Tipo... Com várias, cara. Assim, várias experiências. Eu sou muito fã da Cássia Eller. Eu tive a oportunidade de conhecer o filho dela lá em BH. Que top. Que foi o Chico Chico. Ah, ele é cantor também? Ele é cantor, assim. O cara é genial, conheci ele. Conheci vários ídolos, né? Conheci a Ana Carolina. Se a Cássia Eller não tivesse filho, né? Ela tem um filho, chama Chico Chico, cara. E ele faz um showzaço ainda, chama Chico Chico e Júlia Vargas. Se eu não me engano, a Júlia Vargas é prima, alguma coisa dele assim, cara. Eles fazem um show animal. Que top. Nessa época também, o Plant Ramp tava retomando as atividades, assim, antes de lançar o Jardineiro. Então, eles fizeram uma turnê enorme. Então, eu encontrei eles pra caramba. Nessa mesma época, o Rincon Sapiência, o vulgo Manicongo, também tava em alta pra caramba, com ponta de lança. Então, eu encontrei ele várias vezes, assim. Lineker e os Caramelos também pra caramba. Encontrei muitas vezes. Encontrei muito Thiago York também. Ele tá meio sumido aí, mas eu encontrei ele bastante. Francisco é Hombre é outra banda que, assim, rodamos bastante. Carol Conká tava estouradaça, assim. Rimas e Melodias. Então, vários grupos, assim. Foi muito bom. Que top. Então, fazer esse trabalho aí pra Simpla talvez tenha sido um dos trabalhos que tu mais gostou, assim, dentro da tua trajetória profissional. Sim, sem sombra de dúvidas, porque me possibilitou várias coisas que eu não tinha acesso antes, sabe? Por exemplo, antes de trabalhar na Simpla, eu tinha viajado de avião uma única vez na minha vida, sabe? Eu não tinha feito mais isso. Que massa. Então, além de conhecer vários lugares, conhecer várias pessoas, eu comecei a expandir mesmo meu horizonte, sabe? Entender que era possível viver daquela forma, porque eu encontrava várias pessoas, assim, tipo, pô, tava no meio do festival, conheci uma pessoa, pô, você é de onde? Pô, sou de tal lugar. Ah, você veio pro festival? Não, tô aqui. Tem quanto tempo? Ah, tem uns 3 meses. Dá pra viajar 3 meses, assim, direto? Tipo, é possível? Isso foi em que ano? Tipo, isso foi nesse período, entre 2017 e 2019. Foi o período que eu fiquei na Simpla e essas coisas aconteceram, assim, explodiu minha cabeça, cara. Período pré-pandemia, né? Período As pessoas pré-pandemia. não era tão claro, assim, tipo, essa possibilidade do home office, Não a possibilidade era. de você, tipo... Não era. E assim, pô, trabalho com tecnologia desde 2012. Eu já tinha essa experiência do remoto, porque por mais que eu trabalhava em BH, eu atendia muitos eventos de São Paulo. Então, assim, eu ia em loco para BH para poder ficar fazendo reunião via call com os times de São Paulo. Podia fazer Era de casa, isso. né? Podia fazer de pipa. Mas eu ainda não tinha esse start na minha cabeça, sabe? Tipo assim, e eu também não tava preparado para isso, sabe? Tipo, pô, eu tava, não casei, mas
juntei com a minha ex, então a gente tinha um apartamento ali, a gente tinha uma empresa que chamava Pula BH, sabe? Menor possibilidade Tá. de sair. Tua sócia era tua É companheira. minha ex-companheira, Que loucura. exatamente. Eu pensei que fosse outra pessoa. Não, era tudo junto. Era tudo junto. junto. Que massa. Então, assim. Ou não, né? Que massa ou não, né? Não, mas foi massa, deu certo, deu muito certo, assim, que a massa. empresa tá aí até hoje, cara. Que top. Então, eu não tinha me despertado para isso, que existia essa possibilidade, sabe? Uhum. E principalmente com o lance da empresa estar ali dentro, para mim era aquilo, sabe? Tipo assim, pô, vamos conquistando território aqui, a gente domina BH, daqui a pouquinho a gente vai pra cidade do lado e assim a gente vai expandindo. Tipo O, né? Tipo O. O jogo lá. Não, cara, dá pra poder pular fase, dá pra poder Pula chegar mais longe. Rio, pula São Paulo. Exatamente, já chega direto no Nordeste, tá tudo certo. Pula Recife. Eu lembro que, inclusive, na época do Pula, aí que eu tava viajando muito pela Simpla, eu queria muito tirar o BH do nome e deixar só Pula. Porque eu tava Visionário, tendo... né? eu já Visionário. tava... E assim, cara, uma coisa é você conhecer os produtores de eventos de uma cidade, Belo Horizonte, por exemplo, que é uma cidade grande, mas ainda pequena quando se fala de Sudeste. Então, assim, muito legal. Você tem 2, 3 grandes festivais, assim, na cidade de entretenimento que são bem legais. E é muito fácil fazer relacionamento com essas pessoas e conhecer. Outra coisa é você conhecer produtor do Brasil inteiro, cara. A minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, não faz sentido ter esse BH no nome. É a gente tirar isso e começar a produzir conteúdo sobre festival no Brasil inteiro, sacou? Só que é isso. Quem tava viajando era só eu. Então, quem tava tendo essa perspectiva de futuro era só eu e a gente não conseguia encaixar. E aí foi quando eu fui saindo um pouco do Pula. E aí foi quando eu fui saindo do Pula enquanto empreendedor e fui voltando pra música enquanto músico e produtor. Sacou? Que eu peguei e falei, cara, eu já tô muito tempo sem tocar. Eu fiquei muito tempo longe da música, assim, enquanto fazedor de música. Eu tava ali nos festivais produzindo conteúdo, tava em contato com essa galera em outra relação, sabe? Mas eu já tava sentindo que eu precisava voltar a fazer música, sacou? E aí, não tinha tempo suficiente, né? Tava viajando com a Simpla, tava produzindo conteúdo com o Pula, e aí, quando eu fui me afastando do Pula, assim, foi dando espaço pra eu poder voltar a mexer com música. Na verdade, a música voltar a mexer comigo, assim, porque mexe muito até hoje. E qual foi esse momento? Como foi esse restart? Voltar a mexer assim, com música?